Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o pastor Vanderlei. E nós hoje estamos nos montes mais altos aqui do Periquê, a clamar pela vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, sim, da minha vida, do meu ministério, da minha vida espiritual, enfim. Mas também clamar a Deus por todos os pedidos de oração. Nós estaremos procurando fazer esse propósito uma vez por semana, de preferência nas nossas folgas, tá bom? E se tiver alguma oportunidade de subir à noite, no sábado à noite, nós estaremos subindo com alguma companhia. Se não tiver ninguém, a gente sobe de dia mesmo. Quero deixar aqui uma palavra de Deus para a nossa vida. No livro de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. No versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto o despedia. Louvado seja Deus. Enquanto despedia a multidão. Enquanto despedia a multidão. Ele despedindo a multidão, subiu o monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Último versículo para nós encerrarmos aqui. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para o caminho por cima do mar. Veja só, meus irmãos, esse texto aqui está em Mateus capítulo 14. E nós podemos entender no texto, Jesus, depois de andar, e a multidão sempre estava perto de Jesus, nós podemos vermos uma passagem bem conhecida, aonde Jesus passava, vidas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas. O texto mostra ali depois Jesus despedindo a multidão perto do mar de Nazaré, perto do mar da Galileia. E diz a palavra do Senhor que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: subam no barco e vão adiante. Vejam bem, Jesus, depois de dar essa ordem, os discípulos obedecem. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai subir o monte à tardinha. Ele tinha sempre esse costume, né? Ele tinha sempre esse momento dele, sabe? Nós precisamos ter esse momento também, sabe? De nos separarmos a sós, sabe? Ter uma vida de oração, sabe? Jesus subia, o profeta Elias subia, o profeta Eliseu subia, os homens de Deus que eram cheios do Espírito Santo, eles se separavam para ter uma vida de oração. E nós precisamos ter essa vida de oração. E percebam bem que o curioso é que eles subiam um monte, sabe? Eles tinham uma vida separada no monte para orar, sabe? Então eu entendo que subir um monte é pagar preço pelo milagre, sabe? É pagar preço para estar revestido, sabe? Eu entendo dessa forma. Jesus ele fazia isso constantemente. E curioso que ele sempre fazia isso a sós, sabe? Ele sempre subia a sós. Ele tinha necessidade de orar. Ele tinha necessidade de clamar. Eu quero falar para você que eu estou aqui no monte porque eu tenho necessidade de falar com Deus. Eu tenho necessidade de ter uma vida de comunhão com Deus. Eu preciso me esforçar para subir no monte para orar. E a minha consagração como pastor, como homem de Deus, vai ser aqui no monte. Louvado seja Deus. O meu momento de oração vai ser aqui no monte. Eu não vou quebrar princípios. Eu não vou quebrar regras. A minha vida é essa. É subir um monte e nós vamos estar subindo num momento mais oportuno para nós. Que nós trabalhamos e nós vamos estar subindo no monte e orando
e clamando a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida das pessoas que estão ao meu redor e para aqueles que têm pedido oração. Jesus, ele fazia isso sempre. Ele tinha necessidade de falar com o Pai. Ele tinha necessidade de falar com o Senhor. Era uma coisa dele, sabe? Falar com o Pai, falar com Cristo, sabe? Ele orava, e diz o texto sagrado que ele ficou muitas horas, sabe? Ele sobe à tardinha, cerca das 18 horas, mais ou menos assim que nós entendemos, e vai voltar depois da 4ª vigília da noite. Meus irmãos, é mais de 10 horas de oração, sabe? A sós, clamando, sabe? Suplicando. Elias também tinha esse momento de oração, de ficar muitas horas no monte orando, sabe? Então, quando ele desce, quando ele termina a sua oração, que ele termina a sua comunhão, ele vê os seus discípulos sendo assolados, sabe, no meio do mar pelas ondas, pelos ventos, pois o vento era o contrário, sabe? Então, o desespero dos discípulos ali no meio do mar, sabe, era um grande, porque Jesus não estava no barco, Jesus estava no monte orando, sabe? E muitas vezes o medo atrapalha a nossa vida, sabe? Muitas vezes o desespero atrapalha a nossa vida, sabe? E os discípulos estavam com medo, desesperados. Os ventos eram contrários, sabe? As ondas eram contrárias, assolavam o barco estava quase a pique. Aí Jesus vai andar sobre as águas, sabe? E o que me chama a atenção era Pedro. Pedro olha uma pessoa andando sobre as águas e diz: quem é? Um fantasma? E Jesus fala: não, Pedro, sou eu, não tem mais. E Pedro, na ousadia, sabe? Porque Pedro foi escolhido pela ousadia. Ele tinha essa qualidade. Era um homem ousado, sabe? Era um homem corajoso. E o homem de Deus, ele tem que ter esse espírito de ousadia, sabe? E Pedro falou assim: se és tu mesmo, Senhor, permita que eu vá até ti. Olha só a coragem de Pedro, de no meio das ondas andar sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi. Tem gente que não vai, mas Pedro foi. Mas quando chegou no meio do caminho, Pedro olhou para as ondas, olhou para o vento, olhou para os mares e teve medo. Então eu quero deixar nesse momento essa palavra de Deus para a tua vida, sabe? Essa palavra que serve como ensinamento para a nossa vida, sabe? Essa palavra que serve como reflexão para a nossa vida, sabe? Essa palavra que serve como ensinamento para a nossa vida, que nós temos que fazer como Jesus fazia, ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão, ter um momento particular com o Senhor, ter um momento particular com Cristo. E isso é muito importante para nós, sabe? Os discípulos tinham esse momento particular. Elias tinha esse momento particular. Ele subiu um monte, sabe? Muitas vezes. Eliseu subiu um monte muitas vezes. O profeta, o apóstolo Paulo, ele tinha esse momento de oração. Pedro, ele orava de manhã, à tarde, à noite. Daniel vivia uma vida de oração. Então os grandes homens de Deus, cheios da unção, cheios do poder, cheios da autoridade, cheios da presença de Deus, eles tinham uma vida de oração. Eles tinham uma vida de comunhão com Deus. E nós precisamos também ter essa vida de oração com Deus, sabe? Tem momentos que é difícil, tem momentos que nós estamos em provas, tem momentos que nós estamos desanimados, tem momentos que nós estamos passando por lutas, tem momentos que parece que as coisas vão dar tudo errado, tem momentos que nós estamos sendo afrontados, sabe? Mas nós precisamos retomar esse momento, nós precisamos retomar esse momento de comunhão com Deus, de oração, buscar a presença do Senhor. É o que eu estou fazendo aqui, procurando retomar esse momento de oração, porque para mim também não foi fácil, sabe? Para os discípulos que estavam naquele barco também não foi fácil. Eles ficaram com medo, eles ficaram assustados, eles perceberam que iam morrer. Aonde está Jesus agora? Nós vamos perecer, sabe? Eles não tiveram, sabe? O desespero tomou conta. E muitas vezes o desespero em nossas vidas toma conta. Mas eu quero falar para você que está me assistindo: Jesus está no barco, sabe? E aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, as coisas têm que acontecer.
sabe? Então, o conselho que eu dou para você que está me assistindo, que está vendo essa palavra em Mateus capítulo 14, sabe? É o conselho que eu dou para todos os homens de Deus. Procurem ter uma vida de oração separada. Procure ter uma vida de oração em comunhão com Deus. Procure viver um momento de oração, buscando a presença do Senhor para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua casa. Procure retomar. Mas pastor, não tenho força. Eu também por esses dias estava sem força também. Você acredita nisso? Por esses dias também eu estava sem força também. Doente da carne, doente da mãe. Ninguém notou isso, sabe? Ninguém reparou que o pastor Wanderley estava meio adoentado, né? Ninguém reparou que eu também não divido com ninguém isso. O que é meu, a prova é minha, a luta é minha, a angústia é minha. Mas hoje eu estou retomando esse momento. Deus me visitou durante esses dias, sabe? E pediu para me retomar esse momento de oração. E nós estaremos retomando esse momento de oração como Jesus fazia. Jesus, ele sempre fazia isso em toda a sua trajetória de vida. Sempre ele passava o dia fazendo milagres, ele passava o dia fazendo prodígios, ele passava o dia curando, vidas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, como o cego de Jericó, como os leprosos e tantos outros que tocavam em Jesus. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus, aonde passava, algo diferente acontecer. Era Jesus, o Todo-Poderoso, o autor da vida, mas ele se preocupava em se separar. Ele se preocupava, ele precisava, era algo dele, ter um momento de oração, ter um momento de comunhão, sabe? Ter um momento que ele precisava orar para o Pai, ter aquele momento sós. Muitas vezes está faltando isso na nossa vida, sabe? Muitas vezes está faltando isso na vida de muito crente, sabe? Pagar preço. O que é pagar preço? Sabe? É fazer o que eu estou fazendo aqui, meus irmãos. Você que é profeta, você que é pastor, você que é homem de Deus, sabe? Fazer o que Jesus fazia. Jesus fazia isso. O que eu estou pregando nada de errado. O que eu estou mostrando aqui não é para me mostrar. O que eu estou mostrando aqui é algo verdadeiro. Está na palavra. Jesus subiu um monte por aí. E todo santo dia que ele passava o dia fazendo milagres, andando, ele se preocupava em se separar do povo, subir um monte para orar. Elias era a mesma coisa. Elias, ele subiu um monte e se separava. Eliseu subiu um monte para orar, sabe? E nós precisamos pagar preço, sabe? Pagar preço, clamar a Deus para dar força, sabe? Não é de qualquer jeito. Nós não podemos estar no altar do Senhor, sabe? De qualquer maneira. Nós não podemos estar pregando a palavra de qualquer maneira, sabe? Nós não podemos estar vivendo uma vida de qualquer jeito. Pastor, obreiro, homem de Deus, pregador, evangelista, homens e os irmãos da igreja precisam ter essa vida de oração. Sim, ore na igreja, ore na sua casa, mas também procure ter um tempo para pagar preço aqui no monte também. Pagar preço pela tua vida espiritual, pagar preço pelo teu ministério, pagar preço quando você está lá no altar, Deus te visitar, pagar preço, sabe, pela tua família, para Deus guardar, sabe? Eu tenho feito isso sempre, sabe? E eu estou começando a retomar isso uma vez por semana. Você é o meu convidado, sabe? Se você tem desejo de subir comigo, mora aqui no Perequim, entre em contato comigo e nós sobe junto aqui no monte para estar orando e clamando a Deus. Fique com essa palavra. Mateus capítulo 14 fala muito do momento que Jesus, foram mais de 10 horas no monte orando. E era Jesus, meus irmãos. Então, fique com essa meditação, fique com essa palavra. A paz do Senhor para todos.